Há quem pense que os jogos de tabuleiro começaram no século passado, mas a brincadeira já tem milênios. As nossas queridas tábuas da diversão estiveram presentes em diversas culturas e sociedades ao longo da história da humanidade. E foi perto do Oriente Médio e adjacências que os arqueólogos encontraram um dos mais antigos jogos já criados, talvez até o mais antigo. E é sobre ele que vamos falar hoje no De Quem é a Vez História. O Senet é um dos jogos de tabuleiro mais ancestrais que se tem notícia. Sua origem é o bom e velho Egito, onde o hieróglifo mais antigo que encontraram e que se parece com um Senet data de 3.100 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 5.000 anos atrás. A viagem dos meus sonhos sempre foi conhecer o Egito. Inclusive, se você quiser dicas, eu tenho vários, mas assim, vários vídeos para te ajudar nessa jornada que você pode clicar aqui no card. Eu, inclusive, fiz essa viagem em 2018, não tem muito tempo assim. Ou seja, eu tenho um carinho ainda mais especial pelo Senet. Eu tentei encontrá-lo em tudo quanto é canto, mas sem sucesso. Imagina comprar um jogo egípcio no Egito. Porém, foi impossível para mim. Mas eu dei sorte porque teve uma editora chamada Mitra que me mandou um feito com todo carinho. Então, muito obrigado, Mitra. E eu agora posso mostrar para vocês esse jogo. O nome do jogo, traduzindo livremente, significa algo como jogo de passagem. Possivelmente porque caminhamos pelo tabuleiro como numa jornada. Há fragmentos artísticos do que poderia ser o jogo de tabuleiro conhecido como Senet em tumbas desde a primeira dinastia do Egito. Porém, a primeira pintura que representava o que, sem sombra de dúvida, era o belo exemplar do jogo, apareceu na tumba de Hezi, ou Hesse, enfim, há cerca de 4.300 anos atrás, durante a terceira dinastia. Dali para frente, era cada vez mais recorrente ver as tumbas decoradas com algum hieróglifo que representasse esse belo jogo, mostrando que ele foi se popularizando entre a galera ali do Egito. Inclusive, o Senet mais antigo já encontrado intacto foi durante o período da reunificação daquele país, algo ali por volta de 4.000 anos atrás. Senet era visto como uma representação da jornada do Ka no pós-vida, isso cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Ka, para quem não lembra ou não sabe, era uma visão egípcia da alma ou da fagulha vital, daí o nome do carro da Ford. Quer dizer, eu acho que é por isso, não sei. O jogo é inclusive citado no capítulo 17 do Livro dos Mortos, um livro importantíssimo da cultura egípcia antiga. O sucesso do jogo foi tanto que até civilizações vizinhas jogaram ele. A especulação é que ele chegou até essas civilizações através do escambo dos egípcios com o restante do pessoal do Oriente Médio, como o Chipre, por exemplo. Aliás, por conta da prática de fazer jogos em pedra que o Chipre tinha, foram encontrados mais Senet lá do que no Egito. Agora eu vou explicar um pouco para vocês como jogá-lo. O tabuleiro do Senet é composto por 30 quadrados chamados de casas. Eles ficam dispostos em 3 linhas com 10 quadrados cada. Havia também 2 conjuntos de peões, 5 de cada tipo pelo menos. Além disso, havia o uso de 4 palitos, tipo de picolé, que eles possuíam um lado preto e um outro colorido, ou simplesmente diferente de preto. Eles serviam como dados. E no fim, o objetivo do jogo era mover os seus peões pelo tabuleiro até que todos eles saíssem. Com relação às regras, o que temos hoje foi criado em cima de hipóteses de historiadores que utilizaram pequenos pedaços de texto falando sobre o jogo como base. Porém, o que dava para perceber é que ele era uma espécie de jogo da vida. No caso, um jogo do pós-vida levemente misturado com ludo, já que você precisava percorrer boa parte do tabuleiro buscando sair dele. Apesar de haver bastante sorte envolvida, o jogo era bem impressionante, ainda mais se a gente considerar que foi algo feito há mais de 5.000 anos atrás. Por exemplo, havia a presença de casas especiais, tipo a da felicidade, da água, das 3 verdades e a do rei Atom. Se vocês quiserem a regra completa, é só conferir aqui na descrição. Espero que tenham curtido esse jogo literalmente milenar que eu trouxe para vocês. No próximo episódio, eu falarei de um item muito especial presente em vários jogos de tabuleiro. Se curtiu, manda lá o seu gostei, compartilhe e acione o sininho. Valeu, pessoal!